boa noite a todos. Quero agradecer Dr. Barroso, Dr. Vitor, Marcelo Campos e essa pleia de juristas estudiosos de direito tributário e comércio internacional que vem apresentar essa noite dizer que para mim não é só um prazer, mas sim salutar uma graça estar no meio de vocês. Em 2008, o presidente do Congresso Nacional chega e fala: André, tem um problema com a legislação tributária brasileira. Um monte de investidor quer vir para o Brasil, vem no Congresso por reportes das embaixadas e não sabe onde investir. E daí? Nós precisamos de um livro que não fale muito de dogmática, que seja um livro palatável para o investidor. Bom, e isso faz um sentido. Tributário é fácil. Tu consegue pegar tributário e gostar de pegar como o iPhone do Dr. Marcelo Campos? Quase impossível. Se o tributário fosse fácil, todo mundo ficaria com ele nas mãos, que a gente coloca nas mãos aquilo que a gente gosta e quer. Não é por ser intangível. A partir disso, se procurou criar um manual de direcionamento para investimento em inovação e tecnologia. Bom, e o que significa isso? Em 2009, uma renúncia fiscal de 4,9 bilhões de reais. O Estado deixou de arrecadar 4,9 bilhões de reais. Em Santa Catarina, nós tínhamos 5 empresas beneficiadas pela Lei de Inovação e Tecnologia Federal. 5. E daí eu pergunto, precisa autorização da Receita Federal para fazer crédito tributário sobre a Lei de Inovação e Tecnologia? Não. Precisa autorização do Poder Judiciário? Não. Mas nós estamos fora do mercado precificado em 4,9 bilhões de reais. E se nós trabalharmos com um percentual de 10% disso, nós estaríamos trabalhando com 4,9 de reais. Bom, a partir disso, alguns sempre vêem e acabam vendo mais longe e começaram a implantar isso via Nordeste. E depois começou a se estender no Rio Grande do Sul e para os demais estados, principalmente Santa Catarina, que adotou na sua obra no ProInova. Bom, aí surge uma questão de problema prático. O que é inovação e o que é tecnologia? Veio na Constituição Federal de 1988 que o Estado tem que fomentar a inovação, mas há regras na nossa Constituição que não são auto-aplicáveis. Depois foi passando por conceitos formais pela Lei de Informática e até a Lei de Incentivo à Inovação, que é a 1196 de 2005. E o que é inovação? Bom, inovação, no momento que tu diz para alguém, olha, em vez de pagar R$1 milhão por mês de tributos, tu paga 300 mil e continua fazendo a mesma coisa, todo mundo diz que inova. Só que tem histórias que o governo não acredita. Por exemplo, quem dos senhores aqui que é pai e acreditaria numa filha que chegasse em casa e falasse: pai, eu vi uma luz a noite passada e acordei grávida? Ninguém. Se bobear, eu ia sentar a porrada na filha. Só que todo mundo acredita numa mulher que viu uma luz e ficou grávida, que foi a Virgem Maria. Então são dogmas que acabam sendo incontestáveis dentro do direito e que hoje nós não temos uma simbologia própria e correta. E nós vamos ver isso mais adiante. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele já declarou que livro tem imunidade tributária e livro de figurinha não tem imunidade tributária. Nós estávamos falando em LCM, classificação fiscal, empresa aqui de Santa Catarina. O que aconteceu com o problema de classificação fiscal no LCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, com o LCM? A empresa, uma fábrica têxtil. Doutor, a gerente de contabilidade, quando classificou fio dental, ela classificou fio dental na tabela típica como um produto de saúde. Mas ela estava vendendo o quê? Fio dental como uma vestimenta íntima feminina. E a empresa foi autuada pela Secretaria da Receita Federal. Então, a nossa legislação, enquanto interpretação, ela é tão diversa e tão subjetiva, primeiro pela linguagem, que é um problema conceitual, e segundo pela classificação dos tribunais. Aí, professor,
senhores, nós vamos entrar no posicionamento estratégico. Onde é que entra a lei de inovação e tecnologia dentro da empresa? Ela vai entrar como um vértice do planejamento estratégico, o planejamento tributário, inserindo dentro do planejamento estratégico para alavancar a atividade econômica da empresa. O professor falou antes, no debate, questão do comércio internacional. Vamos trabalhar o comércio internacional até o desembaraço da mercadoria em território pátrio, para depois ter incidência tributária e com isso aumentar o custo final da mercadoria. Duas fases. A partir disso nós vamos ver, bom, o que nós temos dentro do sistema tributário nacional? PIS, COFINS, IPI, IR, contribuição social sobre o lucro líquido, e Estados Unidos tem IVA, que é Imposto de Valor Agregado, Chile tem IVA, Argentina tem IVA, Uruguai tem IVA, OCDE, Comunidade Europeia, tem um tributo que é IVA. E como que nós vamos explicar isso para os não nacionais? Substituição tributária, cumulatividade, não cumulatividade ICMS. É difícil? É. Tem que ser verdadeiros heróis para fazer isso. E tem um poeta gaúcho que fala que não precisa fazer sentido, porque quem faz sentido é militar. Então o direito tributário não faz muito sentido mesmo. E nós já vamos ver mais adiante. Nós temos o dever de lutar por aquilo que a gente quer. Sempre. O que é a inovação como recurso disponível? Então a inovação pode ser uma alteração de produto. A empresa tem um produto e consegue customizar ele e vender ele por um valor menor ou agregar algo que não se fazia. Exemplo, venda de roupas recicláveis, foi beneficiada da inovação e tecnologia. Inovação no processo, aplicação do Balance Corrigado, sistema de produção Kaizen puxada. Inovação no gerenciamento, questão de logística. Então, se eu tenho que alterar todo o gerenciamento de logística dentro de uma empresa e o gerenciamento se dá através do processo, eu vou dar um exemplo simples. Não sei se tem alguém aqui que trabalha com custos, sabe que nós podemos trabalhar com custeio ABC, que é o custeio por atividade, ou custeio de rateio por absorção, que é conforme o departamento da empresa. Os americanos já estão trabalhando no ABC, porque foram eles que inventaram a contabilidade de custos. Então estão muito mais avançados. E um sistema de marketing também como inovação. Por favor. Como que funciona o sistema de marketing? Eu vendo meu produto, mas ao mesmo tempo faço campanha de benefício social ou ambiental. E daí nós vamos ter um parque de São José, aqui em Santa Catarina, onde teve pode falar guria, onde teve dois guris, que um era assistente administrador e um outro ótimo técnico de TI, e melhoraram o sistema guardião da Polícia Federal, com contrato de sigilo e confidencialidade, que sai daqui de Santa Catarina. Como o sistema de aprimoramento dos dados da Receita Federal e o SISBIM são feitos em Joinville, com o projeto da Lei de Inovação e Tecnologia. Quem pode se enquadrar nisso? Quem pode ter benefício fiscal? Empresas tributadas pelo lucro real. É o primeiro requisito. A empresa tem que ter um projeto onde ela descreva o que ela está inovando. Daí muitos perguntam para mim, eu tenho que registrar no NPI? Eu tenho que fazer algum registro internacional? Não. Tu tem que provar a melhoria. Como? Aliando a qualidade, que é a parte de engenharia, com a controladoria e o reporte de informações contábeis. Tem que estar descrito o que é inovação e tecnologia. Vamos implantar. Primeira situação: buscar na empresa um contrato de estatuto social e ver se nas atividades desenvolvidas aqui em Itajaí, de transporte, hidroviário, importação e exportação, consta e inovação e tecnologia. Porque quem faz a primeira interpretação é a fiscalização federal. E 80% dos últimos fiscais aprovados no concurso da Receita Federal são engenheiros. Engenheiro tem o raciocínio cartesiano. Ele não vai querer interpretar, ele vai querer ver e ler e
dizer, olha, a norma diz que tem inovação, então tem inovação. Não tem no contrato de inovação, eu vou ter que interpretar. Se eu tiver que interpretar, eu vou ter que mostrar. Vamos mais adiante. Os incentivos que a legislação de inovação e tecnologia federal trazem se dividem em dois: monetários e tributários. Monetários é que a empresa pode fazer um projeto, o FINEP, financiadora pública de projetos, e tributários. Como que ela consegue oferir benefício tributário? Nós já vamos ver. Os monetários, juros de 5% ao ano, ou o governo federal dá o investimento e tem participação nos resultados, com contrapartida, tem que devolver esse dinheiro no médio prazo para projeção microeconômica em 5 anos, considerado, ou fundo perdido. Por que fundo perdido? Não tem que devolver, é por edital, não é que é perdido dinheiro, porque retorna em contribuição para a sociedade. Senhores, todo ano sobra dinheiro do FINEP, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e vai para o BNDES. Os empresários se matam para conseguir tentar, de alguma forma, dinheiro do BNDES sobra no MCT. Todo ano. Por quê? Porque não mandam projetos. Agora, se mandar, tem condições? Tem. Só que tem que descrever. E aí entra uma situação que é comunicação. Como é que tu vai falar para o engenheiro fiscal para a vida inteira descrever um memorial para ti? Ele não faz. Ele não gosta de ti. Ele vai xingar tua mãe. Então tem que ter paciência, sentar com esse cara e pedir para ele te explicar e tu descrever junto com ele. A partir de então começa a surgir um projeto chamado Plano Básico de Inovação e Tecnologia. Todo esse projeto, que é um Plano Básico de Inovação e Tecnologia, a empresa pode oferir benefício tributário. A partir de quando? 31 de julho de cada ano. Mas, André, como que ela faz isso? Ela precisa de homologação da Receita Federal? Não. O formulário é eletrônico no site do Ministério de Ciência e Tecnologia, com um simulador eletrônico de redução tributária. Ah, mas então, se eu tenho uma empresa, eu vou no Facebook do MCT. Ah, tudo bem. Faz que nem a AGU, que as mulheres da AGU reclamavam que não podiam entrar e liberar no site de moda. Daí mudou todo mundo e não vazava informação da AGU. Então, senhores, o que acontece? Dizem isso, não sei se é verdade ou não, mas o que acontece? Nós podemos buscar uma depreciação acelerada no período, ou seja, aproveitar toda a depreciação com benefício fiscal no mesmo exercício, ter redução de 70% da contribuição sobre o lucro líquido e do imposto de renda, 50% no IPI de qualquer produto importado, um exemplo prático. A maior empresa de implementos agrícolas do mundo é sediada aqui na região sul do país, e ela queria importar um trator da Alemanha para desmontar ele e criar uma versão brasileira do trator da Alemanha. 500 mil no trimestre. Que benefício! Sobrou 200 mil reais no caixa da empresa. Num trimestre. 200 mil. E ela precisou autorização de alguém, teve que ter uma ação 170A do Código Tributário Nacional, transitar em julgado para oferir os benefícios? Não. Tem que fazer o seguinte trabalho: segregar no LALUR, livro de apuração do lucro real, uma conta de inovação e tecnologia, onde entra todos os gastos e dispêndios com inovação e tecnologia, que vai refletir o projeto que tem o engenheiro. Ou seja, tu comprou matéria-prima para desenvolver um navio, essa matéria-prima é com uma empresa que foi do meu estado, do Rio Grande do Sul, que eles colocaram como benefício da inovação e tecnologia, lançaram com despesas, viagens e férias do dono da empresa. Por quê? Porque a financeira era filho do dono da empresa, ela era bonitinha. E ela achou que daí a pessoa ficou feliz, vai deduzir. Então, uma vantagem maior, todo mundo fica feliz, a Receita veio e glosou com 70% de multa. O pedido não precisa homologação da Secretaria da Fazenda Nacional. Só que por 5 anos ela pode auditar. Então, quando tem projeto de inovação e tecnologia, tem que ter duas coisas:
contabilidade normal da empresa com livro de apuração do lucro real, uma contabilidade, uma conta de inovação e tecnologia e um centro de custeio. Um centro de custeio que é responsabilidade da controladoria. Um mesmo que a fraude. Controladoria, contabilidade, inovação e tecnologia. Pressão, oportunidade e fraude. Quem trabalha com auditoria trabalha com esse tripé. E não funciona isso na minha vida real? Funciona. E ali no café o colega falou comigo, olha, se eu saísse à noite para atender um plantão médico e deixasse minha mulher em casa, com um primo que ela não vê há 20 anos, veio do interior, o cara faz força o dia inteiro, segundo ela está sarado, e eu volto do plantão às 2 da manhã, será que pode ter acontecido, ver aconteceu alguma coisa errada? Nós temos pressão, o primo está com a cueca abrindo a cerveja dele no sofá, oportunidade, a mulher está do lado, esse calor aqui do litoral catarinense, mas sério, ação, ele chega às 3 da manhã e sabe onde é que ele encontra o primo dela? Sentado assistindo televisão, por quê? Porque ele é sério. Então, sempre que tem pressão, oportunidade de ação, tem fiscalização da Fazenda Nacional. Por isso que os livros têm que ficar o quê? Separados, para dar segurança para o empresário trabalhar. Gastos com assessoria, com patentes nacional e internacional, também dá para deduzir pela Lei de Inovação e Tecnologia, porque o Brasil cansou de exportar banana, não quer mais ficar como exportador de commodities. Commodities, eu peço desculpas, porque tem vários níveis de assistência hoje, desde empresários até professores, estudantes. Então, eu gosto de dizer, commodities é tudo que tu tira da terra e tem valor de mercado para vender. Então, trabalha com commodities, ou essa incentivo fiscal, que tem mais de 200 milhões de reais, para inovação e tecnologia na área do futebol. Setor têxtil, vamos lá, área do futebol, mais 200 milhões, quem te dá dinheiro? Os filhos só te tira. O governo está te auxiliando, agora tem alguém que vai fazer o quê? Que a lei prevê uma ponte entre a universidade, que o que se quer é isso, como acontece em Harvard, como acontece em Berkeley, nos Estados Unidos, que é interessante se trabalhar, como acontece já na Inglaterra, que o empresário volta para dentro da universidade para troca de conhecimento prático com o científico. Porque só o científico não vai a lugar nenhum, como foi um projeto de doutoramento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que eles analisaram para isso aqui não tem fim específico nenhum. Sabe aquela tese da margarina que tu passa no pão, joga para cima e o pão cai com a margarina para baixo? Que foi uma tese, um doutoramento? Vai umas coisas dessas. Agora, pode só algo prático? Não! Porque se fosse só prático, o homem ainda estaria na época da pedra lascada, porque ele só ia ser prático e não ia ter estudado. Aqui, então, foi feita uma digressão dos principais incentivos de Lei de Inovação e Tecnologia Federal. Senhores, empresa do lucro real, ela pode fazer apuração mensal ou trimestral. É melhor fazer sempre trimestral para a organização das contas da Lei de Inovação e Tecnologia. Daí tem a dedução, tudo aquilo que tu comprar para inovar, pode deduzir do tributo que tu tem a pagar. Só que o grande problema é que nós não conseguimos, não é palpável a matéria tributária, a não ser para quem paga. A não ser para quem paga. Quantas das senhoras essa semana receberam um buquê de flores? Ergue a mão, por favor. Quantas? Ninguém. Por quê? 70% do buquê de flores é tributação. Não é amor, é que o homem ama mais a mulher do que o Estado. Então não vai dar 30% para a mulher, 70% sabe. A lógica é essa. Todo mundo sabe disso. Pessoal, vamos adiante aqui. Através da tabela digressiva, nós chegamos nos resultados de pesquisa e tecnologia. Então, todo ano tem que ser feito um memorial e deixar à disposição e prestar informações para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Por quê? Eles pegam, sim, um avião. Geralmente, viajavam com um avião do governo federal, hoje não mais. Mas eles vêm ver se a tua empresa está inovando.
Por isso que não tem fiscalização antes. É diferente. Aqui no Brasil nós temos a seguinte cultura: tu só vai conseguir um benefício se tu passar no concurso público, se o Poder Judiciário, em último grau, recorrer, te autorizar, e a lei de inovação é diferente. Por quê? Tu já sai com o benefício, mas tu pode ser fiscalizado. É como funciona em alguns outros países. Tu entra numa atividade e vai para a escola. Tu é reprovado se tu não tem aptidão para continuar naquele curso. Observem que os benefícios de inovação e tecnologia, eles são regressivos. Até 2014 eles vão reduzindo. Jorge Soros, com o projeto ProAlto no Nordeste, inovação e tecnologia, ela prevê benefício até para abertura de capital em bolsa, para fazer o IPO. Então a empresa começa com inovação e tem benefício até no IPO quanto à questão tributária. E agora, com as empresas que estão sediadas para trabalhar com a cota de isenção, inclusive de imposto de renda. Então, qual é o desafio? Aumentar o fluxo de caixa, reduzindo tributação. Aqui nós vamos estudar os ciclos. Qual que é o ciclo? É transformar dado bruto em informação. Transformar dado bruto em informação é retirar os dados do balanço contábil, das contas econômicas, dos extratos, e ver o que foi informado para o fisco, através de IPJ, e nós vamos ter um formulário do Ministério da Ciência e Tecnologia. Quem na vida prática transforma dado bruto em informação? Se me lembro, a minha primeira vez conheci uma música de Buarque de Corpo que falava: Terezinha e Jesus. Senhor, meu presidente, posso continuar? Terezinha de Jesus teve uma queda e foi-se ao chão. Acudiram a 3 cavaleiros, todos os 3 com o quê? Chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, aquele que a mulher vislumbra como um homem ideal. O segundo foi seu irmão, na ausência do pai, projeta a figura masculina no irmão, alguém próximo. E o terceiro é aquele que a Teresa fez o quê? Deu a mão. O ciclo psicológico dessa música nada mais é, mutatis mutandis, do que um ciclo econômico de conduta. Se tem conduta de inovação ou não tem conduta de inovação, descrita através do formulário. A única diferença é que a última decisão que teve o Supremo Tribunal Federal, no Brasil agora está considerando normal que a Teresa não vislumbra como um homem ideal, aquele que ela dá a mão. Nós vamos ter que acabar educando as pessoas para que ela vislumbre como alguém ideal, um ser que pode ser homem ou mulher. Mas aí é uma questão subjetiva que eu não gostaria de entrar aqui nesse evento. Temos inovação para a empresa. Ônibus, Condor, produtos e processos diversos, empresas que já oferiram, indústria química. Agora eu tive uma ideia conversando, por que não se faz um projeto de inovação e tecnologia com a área de transportes? Na área de importação, segregando, é importante o debate porque é a tese, segregando o custo da importação sem a incidência da carga tributária. E a carga tributária se faz no projeto de inovação para ser reduzida, com base no ProInova aqui de Santa Catarina e com base nos incentivos federais. Eu acho que um projeto desse passado, mas apresentando toda a cadeia. Vamos lá. Fundação Parque de Tecnologia. O que são esses parques de tecnologia? São intermediários entre a universidade e a empresa. Ou seja, alguém está fazendo seu estudo de doutoramento e pós-doutoramento, ele é aproveitado na empresa para fazer o implemento prático. O governo federal vem e paga um valor para a universidade, paga um valor para a empresa e reduz ainda o tributo que se tem a pagar. Ou seja, nós temos que alavancar isso. Tem alguém da Federal de Santa Catarina aqui? Por que a Federal de Santa Catarina começou a incubar todas as empresas da área de informática e de TI aqui no estado? Por que a UFSC começou a fazer isso? Porque tem as bolsas federais que chegam até R$1 milhão de prêmio por professor que desenvolveu o projeto. Há 2 anos atrás, o professor da PUC do Rio Grande do Sul ganhou. Então, é um bom dinheiro, não é? Eu sei que o salário de professor é extremamente alto, mas ganhar mais R$1 milhão no final do ano com uma alavancagem é bem interessante também. Por favor. Planejamento estratégico e operacional, é que eu acabei de falar.
Aqui temos um projeto aprovado do UOL, que é um laboratório de criação de produtos para o mundo virtual. Então, o que eles fizeram? Eles foram muito pioneiros. Só que, pessoal, eles foram pioneiros com o nosso dinheiro. Porque eles receberam dinheiro de nós, pobres contribuintes, como dizia o Beck no carnaval tributário dele, manicômio. Então, o que ocorre? Vamos mais adiante, eu quero passar mais um exemplo aqui para vocês. Banif, que é um banco de investimento em Portugal. O Banif criou um fundo de governança corporativa, porque no Brasil não se adotava as práticas de governança corporativa através da lei Sarbanes-Oxley, da SOX, onde o Sarbanes e o Oxley, os americanos criaram essa lei de governança corporativa, depois do caso Enron, e várias empresas simulavam balanços, e a empresa dava lucro, captava um dinheiro barato, sem garantia, e ajudou a criar o subprime americano, que foi toda aquela crise. Com base nisso, o Banif criou um fundo para minimizar risco econômico. Assim, eu procurei dar vários exemplos que saem desde o mundo corporativo, passa pelo tributário e, por final, se transforma em benefício econômico. Então, nós temos que tentar operacionalizar isso através de um ciclo, que um dos exemplos está no ciclo de inteligência estadunidense. O que é? Ele busca o dado bruto. Qual que é o dado? A empresa faz inovação ou não? Ela inova. Transforma isso em informação. O que é transformar em informação? Descreve no projeto. Depois que descreveu no projeto, tu vai fazer o teu target. É o alvo. Ou seja, é uma projeção futura de fluxo de caixa. Isso daí os senhores não vão encontrar em livros da literatura nacional. Quem fala isso é o Damodar, que tem um livro traduzido para o Brasil em 2008. Ou seja, uma projeção de fluxo de caixa. Quanto tu espera ganhar desse projeto nos próximos 5 anos? Ou 3 anos? E daí tu vai pedir um valor para o governo federal. Tanto que quase todos os projetos que estão sendo aprovados no Brasil saem do Instituto Professor Falcone, porque usa essa metodologia americana. Tu projeta o fluxo de caixa, vê o retorno de investimento, tem um ponto de equilíbrio e daí tu vai buscar o dinheiro emprestado com base nessa legislação. Então, pessoal, é só pedir. Agora, tem que ter dedicação, tem que conhecer a empresa, os segmentos da empresa e conhecer também tributação. Daí agora vai os japoneses usam muito isso, que não gostam de fazer reunião sentado, porque para que sentar se tu pode resolver teu problema em pé? Tu pode fazer reunião com vários segmentos da empresa, mas centralizada na controladoria, que não pode ser o gerente contábil. Contador executa alguma coisa, não executa. Controller. O controller não executa. Ele delibera. Ele vai ver a informação sensível para quem decidir. O staff e o CEO. Nós conversávamos hoje, o CEO. O chefe executivo officer ou o presidente da empresa tem que tomar a decisão. Relatório no máximo 4 laudas, senão ninguém lê. Já é difícil falar de tributário, eu fiquei feliz, porque nós da Federal do Rio Grande do Sul trouxemos um professor de Munique para dar uma palestra de direito tributário, comparado com o Brasil e a Alemanha, porque a Alemanha está muito avançada em termos de direito tributário, e tínhamos 4 pessoas. E o professor, pegamos nossos alunos de mestrado e fomos lá para a palestra, tinha 4 pessoas. Ele veio da Alemanha para o Brasil para dar uma palestra e falou sobre temas sensíveis. Nesse sentido que, parabenizo mais uma vez os proponentes, que conseguimos várias pessoas aqui para pensar e difundir. Se nós quisermos um país, como se falou antes, com ordem e progresso, todo mundo vai fazer sua parte. E a primeira parte é pedir. E por que a gente só pede geralmente quando bebe meia garrafa de uísque ou uma dúzia de cerveja? Tem que fazer isso sóbrio. Nós vamos fazer isso sóbrio, tem que ter técnica. E para ter técnica, tem que ser um pouco de cara de pau. Porque se não for cara de pau, tu não vai conseguir pedir, porque sempre se acha que você está querendo um favor. E, na realidade, nós estamos prestando um favor para o Estado Nacional Brasileiro, quando se pede que se quer investir em inovação e tecnologia, não importar da China. Inovação e tecnologia, por favor. Senhores, eu não sei se aqui gostam de twittar, mas eu gosto de twittar. O meu Twitter é AKDF,
tá? A gente já está com 6 mil seguidores, trabalhando, discutindo bastante essa questão de inovação. E eu quero lembrar aos senhores que existe uma lei de inovação e tecnologia federal, mas a partir do artigo 150 da Constituição Federal, onde tem as limitações constitucionais ao poder de tributar, porque o Estado brasileiro e a evolução do nosso Estado nunca foi bom. Imagina que teu nome é, nós estamos conversando, imagina o Guilherme casa a primeira noite de núpcias da mulher dele é com o dono da propriedade, que ele era o senhor feudal, e era o imposto que ele tinha que pagar feliz. Nós evoluímos, nossa natureza é muito pior, nós vamos evoluindo, agora criamos vários nomes e siglas, e brasileiro cria muita sigla, mas com isso eu quero dizer o quê? Que as limitações constitucionais a poder tributar outorga competência para o Estado, tributar no âmbito federal, lei de inovação federal, estadual, Pro-Inova aqui em Santa Catarina, Espírito Santo também tem lei de inovação subsidiando, São Paulo criou há poucos anos, Rio Grande do Sul sempre atrás, criou ano passado, tem lei de inovação e tecnologia municipal em Joinville, empresas de TI não precisam pagar ISS. Então, por que eles acabam indo para Joinville? Quando o ministro várias aulas de pós para Santa Catarina, eles acabam indo para Joinville porque eles não têm que pagar ISS, que pode até ser 5% da prestação do serviço deles. Tudo bem, André, mas e pode, então tem lei de inovação e tecnologia federal, estadual e municipal. E tem um instrumento que aqui em Santa Catarina funciona bem, que é o convênio. E para o convênio basta uma pessoa instruída para representar uma grande empresa e querer peticionar junto ao governo do Estado, Secretaria da Fazenda, que com selo de isenção de ICMS, se instalar aqui uma das maiores fábricas de veículos automotivos do Brasil. E Santa Catarina vai conceder, porque Santa Catarina é extremamente competitivo nessa matéria. Pró-emprego, através da FAPESC, que também tem liberado muita verba para a lei de inovação e tecnologia. Bom, tem que lembrar sempre o que é inovação e o que é tecnologia. Inovação é buscar o novo dentro daquilo que já existe, ou criar algo. Mas nesse mundo, nada se perde, nada se cria, tudo se o quê? Copia. Então, o brasileiro é criativo, vamos trabalhar com criar o novo, de uma forma técnica, respeitando a estrita legalidade. E novamente, queria agradecer a todos, porque o Exuperry falava que quando nós passamos pela vida de alguém, nós podemos passar de uma maneira muito lenta e deixando pouco, ou de uma maneira muito rápida e deixando muito. Por isso, doutores, foi um imenso prazer hoje, desde a recepção que estive aqui em Florianópolis, até lá em Florianópolis e depois aqui também, hoje à tarde, que deixar bem claro que todos se tornaram não só amigos, mas como um gaúcho posso falar que cavalo não dispora no meu coração. Boa.